Sim, exatamente. Tipo, eu concordo com você nessa parte do indivíduo. Eu acho que a melhor escolha que você tem na vida é se fortalecer. Sim. Mas se você for um cara competente, uma mulher competente, você vai conseguir eventualmente se fortalecer Sim. e construir sua vida. Daí a gente precisa pensar, tá, construir minha vida, é só isso. É só isso que eu tô aqui. Tô aqui só pra garantir a minha picanha e aí... o resto é muito difícil de mudar, não vai mudar até todo mundo. Eu acho que a gente tem que trabalhar pra construir o país de verdade, Não, sabe? com certeza, com certeza. Tem Tomar a sim. rédea. E a gente tá numa oportunidade boa agora, sabe? Sim. Essa guerra toda aí, por mais caos e catástrofe que seja, é também uma oportunidade Sim. do Brasil se colocar como um país independente no mundo. Porque a gente sempre foi meio escravo do contexto hegemônico ocidental, né? A gente já sofreu golpe dos Estados Unidos, sanções, e a CIA vem aqui e coloca, tipo, suborna político e faz campanha de ataque, e importa cultura woke no cérebro do nosso jovem. Então, a gente sempre foi muito alvo dessa galera, até pelo nosso estado de fragilidade extrema. Mas chegou a hora que os Estados Unidos está tendo muita coisa para lidar ao mesmo tempo, e os países conseguem se tornar mais independentes. Eu não sou muito fã dos Estados Unidos, não. Já começo falando isso para ter como parâmetro que eu vou dizer agora. É que assim, a influência de qualquer país no Brasil, ela depende do influenciado que traz para cá todo tipo de porcaria. Entende? Então, assim, um grupo de políticos, uma certa elite política no Brasil achou, né, pensando de forma abstrata, teórica, que importar o presidencialismo republicano era melhor do que desenvolver, aprimorar a monarquia que a gente teve e as consequências negativas a gente sofre até hoje. Sim. Né? Então, Mas será que eles acharam que isso era melhor? eles tinham certeza. Ou eles, Não, certeza. Ou eles Você tem foram uns discursos... pressionados? Não. Eles... No golpe militar republicano de 1889, houve um trabalho na segunda metade do século XIX dos republicanos que não tinham muita... eram irrelevantes politicamente e intelectualmente, mas houve um trabalho que eles fizeram nos clubes e tudo mais, junto com os positivistas, e depois uma aliança com os liberais federalistas que não queriam aquele modelo no qual você tinha uma monarquia, que tinha o parlamento e a Constituição, mas que o imperador tinha um poder moderador. Eles queriam um federalismo à lá Estados Unidos. Uhum. Então foi muito fácil convencer essa turma do Partido Liberal a ajudar na derrubada da monarquia com a expectativa de que trazer o modelo americano resolveria os problemas que eles achavam que tinham que ser resolvidos. Mas será que isso não teve influência dos americanos? Teve nada. Eu zero. duvido um não, pouco, essa cara, parte, pra ser sincero. Essa parte da história eu conheço muito bem, não tem nada. Eu entendo, mas é que essas coisas não são feitas à luz, elas não são colocadas em documentos históricos necessariamente. Cara, mas você tem que ter pelo menos uma correlação, uma relação de causa e efeito. Você tem que ter alguma coisa que demonstre que teve algum tipo de influência. Nem na independência, nem na independência do Brasil, que houve por parte de brasileiros uma tentativa de obter ajuda dos americanos. Os americanos deram chegaram a receber, a conversar, trocar carta, não sei o quê, mas não quiseram criar nenhum tipo de conflito com Portugal. E, portanto, não teve ajuda nenhuma. Entendi. Mas para o golpe militar republicano, zero. Entendi. E até na coisa de 64, que eu acho que você está falando quando fala de CIA não sei o quê, você tem documentos que mostram o interesse da CIA para afastar, derrubar o João Goulart e, portanto... Teve os militares eram que admitiu uma que eles situação melhor. O golpe, né? Pois é, cara, mas esse trabalhar a gente não sabe exatamente o que foi. Que era, né? Paralelamente, você tinha, cara, KGB desde os anos 20 botando dinheiro. Desde os anos 30, mandando dinheiro pro mundo inteiro, inclusive pro Brasil. Quer dizer, o Prestes, quando volta pro Brasil para aqui fomentar a revolução, ele volta com a Olga Benário, que depois se torna sua mulher. Cara, ela era uma revolucionária mandada pelo governo soviético. Embora alemã e tal, ela fugiu da Alemanha para não ser presa e morta, tudo bem. Então, assim, que os dois, no caso, estavam tentando mexer com a nossa política. Mas assim, os detalhes... Um salva o outro, porque assim, você fala assim, não, a CIA é responsável pelo golpe de 64. Não é isso, cara, porque mesmo ajudou. Eu falei que ela cara, ajudou. Mas essa ajuda, a gente tem que ver também... Eles não colocaram um monte de navio na costa para fazer pressão, pô? Cara, é assim, mesmo que não tivesse documento da CIA, nada, o contexto histórico estava para que aquilo acontecesse, independentemente de ter qualquer participação. Por quê? Porque havia a Guerra Fria
existia uma série de decisões e declarações públicas do João Goulart, o cenário político estava muito turbulento, e aí há aquela janela histórica quando grupos diferentes convergem para um mesmo objetivo. Então você tem uma parcela da sociedade pressionando e pedindo publicamente para os militares tomarem o controle. Você tinha a imprensa, grande imprensa toda, né? Até jornais de esquerda, como o Correio da Manhã. Uma conexão com os americanos, né? A Globo. A Globo, tipo... Cara, esquece os americanos. Eu tô falando das condições aqui do país. É que não dá pra... É que, tipo, sempre houve na história da humanidade, quando um país se torna muito forte, como foi a Inglaterra, como foi a França no período, ele se torna imperialista. E aí ele quer tentar controlar todas as regiões do mundo. E nesse momento, ele ativamente trabalha com a política de vários... Os Estados Unidos invadiu vários países da América Central por causa que eles tinham uma empresa de banana. E eles queriam garantir que o cara não tomasse, não nacionalizasse. Mas calma lá. Se você pegar exemplos outros para trazer para um país específico, você acaba confundindo todo com um exemplo específico. É que você mostra um padrão de comportamento dos americanos, né? Se você olhar detalhadamente o que aconteceu em cada uma dessas coisas, você tem contextos históricos específicos. No Brasil, não havia nenhum interesse dos Estados Unidos de controlar o Brasil. O objetivo era impedir que a União Soviética tivesse vez e voz aqui. Era isso. Quando os caras começam a dar dinheiro e treinar os talibãs lá, no Afeganistão, o objetivo era o quê? Era impedir que a União Soviética assumisse aquele território como área de controle, um satélite da União Soviética. Então, assim, voltando à vaca fria aqui, então você tem houve todos os componentes... no Brasil da época, havia um componente histórico, um contexto histórico que fez com que parte da sociedade, com a imprensa e a política, esses grupos convergissem para afastar o homem, né? E aí, logo depois do golpe, acho que foi feita uma pesquisa que João Goulart aparece na frente se ele fosse candidato a presidente. Entende? Então, a história do Brasil é muito interessante, muito extraordinária, porque você tem coisas muito malucas. Então, você tem o Getúlio Vargas, por exemplo, que promove o golpe em 30, aí dá o golpe dentro do golpe em 37 com o Estado Novo, que é obrigado a se retirar do poder em 45, com o fim da guerra, e depois volta, no início dos anos 50, como presidente eleito. E só sai porque se mata. Então, assim... Só sai porque ele se mata porque iam tirar ele, né? Eventualmente. A vaca já estava no brejo para ele com aquela tentativa de assassinato contra o Carlos Lacerda. Então, as investigações chegaram por irmão dele, o segurança dele e tudo mais. Mas, enfim, eu não sei nem o que eu estou falando desse negócio de história do Brasil. É porque eu trouxe um argumento de que o Brasil o desenvolvimento brasileiro foi segurado, né? Foi impedido pelos americanos durante muito tempo. Eu discordo dessa tese. Eu acho que os nossos problemas, aquilo que a gente não conseguiu resolver do ponto de vista político, nossa. É claro. Eu não sei. Cara, porque os Estados Unidos é muito mais forte que a gente, entendeu? Muito mais organizado. Era muito mais interessante. Você acha que o Vietnã, a culpa foi dos vietnamitas, que eles foram invadidos? Cara, peraí, não vamos mudar de assunto não, porque senão a gente vai falar de coisas diferentes e parecer que é a mesma coisa. Não, é que isso tudo foram movimentos Daqui a pouco a gente está em 1500, descobrimento do Brasil. Não, pelo amor de Deus, cara. O Iraque, Afeganistão. Se você não tratar cada caso desse de uma forma específica, mas a confusão... Os Estados Unidos é imperialista pra caralho, assim, e sempre usou a CIA e as coisas, não pra ajudar os outros países ou pra lutar contra o comunismo, eles sempre queriam garantir a hegemonia de poder deles no cenário global. Eu acho que é assim que eu vejo. O termo imperialista, ele tem um significado político. Então, quando você vai ver os impérios, o Império Britânico, ele tinha possessões, né, ou colônias em várias partes do mundo. Os Estados Unidos, historicamente, nunca quiseram ser isso. O que eles quiseram ser, você pode... Não sei se o termo correto seria neocolonialismo, não, mas assim, a zona de influência, ela estava dada com todos os problemas decorrentes disso, tá? E com todo tipo de invasão de soberania, financiamento enfim, todas as merdas que os caras fizeram. Mas o contexto histórico, a gente tem que analisar isso a partir do contexto histórico e analisar cada caso de forma diferente, entende? E assim, falar, os Estados Unidos... Cara, cada presidente americano agiu na política externa de uma determinada maneira. Você vê que coisa maluca. Tradicionalmente, o Partido Republicano não é
expansionista. Ele é contracionista. O que eu quero dizer com isso? Não há na tradição do Partido Republicano, ou não havia, uma coisa assim de ir para o exterior para espalhar a democracia. Até o Bush, né? Por outro lado, essa tradição era do Partido Democrata. Né? Ver o plano internacional e tudo mais. A derrubada das Torres Gêmeas muda tudo. Aí você tem um componente histórico imprevisível que muda tudo. O Bush filho faz aquele governo desastroso, aí invade o Iraque com base em mentira, cria um problema dos diabos numa região já complicada.